Agora esta chamada está sendo gravada. Senhor, mais uma vez eu estou aqui aos teus pés. Toma o meu coração, enche-me com seu amor. Quero senti-lo. Os meus sonhos contemplam belezas aqui, mas nada do que vejo eu posso comparar com a sua glória. Eu sei que não há outro lugar melhor para se estar, por isso estou aqui aos teus pés, em suas mãos eu vou estar tão segura, preciso te encontrar. Sei que o que há dentro de mim nunca poderá mudar se longe de ti eu ficar. Vem, abraça-me bem forte, não me deixe sair. Aqui é o meu lugar, aos teus pés. Deus está aqui, Deus está aqui. Eu posso sentir, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te almeja como uma terra seca e cansada, onde não há água. Te buscarei, pois a tua graça é bem melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Eu erguerei as minhas mãos e te buscarei, pois me fartarei, e o meu coração se alegrará ao te louvar e te adorar. Te buscarei, pois a tua graça é bem melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão
minhas mãos, te buscarei, pois tua graça é bem melhor que a vida, e os meus lábios te louvarão. Enquanto eu viver, eu erguerei as minhas mãos e te buscarei. Te buscarei, te buscarei, te Amém e amém. Glória a Deus. Te buscarei. Bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, bom dia. Mais uma manhã tão gostosa. Estamos aqui na presença do Senhor, buscando a sua presença, saciando a nossa sede. Essa música, eu acho que já disse, né? É uma das músicas que mais me toca, que mais fez sentido na minha vida. Foi uma das minhas composições também. E ela me eleva muito, assim, a presença de Deus. Foi no momento em que eu realmente tinha sede. Havia um vazio na alma. E através dela, dessa experiência que eu tive com Deus, foi onde eu realmente me encontrei. E eu me inspirei no Salmo 63 para escrever essa música. O Salmo 63, que fala sobre a sede espiritual. Fala assim: ó Deus, tu és o meu Deus, procuro estar na tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti. Como uma terra cansada, seca e sem água, quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e grandioso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida. E por isso eu te louvarei enquanto eu viver. Falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimento gostosos e elas me satisfazem. E por isso canto alegremente canções de louvores a ti. Então, essa satisfação que nós temos hoje de estar aqui todos os dias pela manhã, de estar na presença do Senhor, ela é dada pelo Espírito Santo. Ele é o único que sacia, né, a nossa sede, essa sede espiritual que nós temos. E quando, ao contrário disso, que vem o descontentamento, o espírito de murmuração, de ingratidão, isso mostra ainda, né, que não estamos na presença do Senhor como nós deveríamos. Porque, como nós aprendemos um pouco ontem, no estudo de ontem, quando murmuramos ou quando nós demonstramos alguma insatisfação diante de problemas e adversidades, ainda não entendemos os planos de Deus para as nossas vidas. E dessa forma, murmuramos e vivemos sem um propósito definido. Porque a partir do momento que nós entendemos isso, e temos a convicção e a certeza de que Deus está no controle das nossas vidas, nós vamos entender que nós fomos chamados para ser bênção, né, para poder solucionar os problemas que estão ao nosso redor. E assim, a vida, ela vai fazer sentido. E é maravilhoso isso. Que Deus seja louvado
Que Deus seja louvado. Então, através dessa experiência, eu pude receber uma cura profunda, que é essa cura de um vazio existencial, onde eu pude ser totalmente preenchido pelo Espírito Santo. E meu desejo é que vocês também, né, recebam essa cura, essa satisfação que somente o Espírito Santo pode me conceder. Hoje nós vamos ter mais um momento de oração, antes de nós entrarmos no nosso estudo. E ontem eu fiquei feliz de ver lá na descrição do canal do YouTube alguns comentários assim que me trouxe satisfação, me trouxe alegria, porque é muito bom saber que esses momentos que nós passamos aqui, eles fazem diferença na vida das pessoas. E traz também essa satisfação. E eu até cheguei aqui a anotar, né, além dos pedidos, né, alguns agradecimentos. E é importante que a gente realmente reconheça, porque tudo isso vem do Espírito. É Ele quem traz essa satisfação e essa alegria de estarmos aqui reconhecendo que é por Ele, né, e é por meio dele. E também é para Ele. E olha, o Reginaldo, né, Lemos, ele disse que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, foi esse estudo. E que tem trazido para ele, né, uma satisfação, uma alegria, e, e aí ele pede também que a gente continue orando, né, por ele e pela sua família. A Viviane também, ela comentou lá que as músicas são bálsamo para a vida dela. Então, que gostoso, né? É para a minha vida também. Então, quando eu paro para ouvir, eu sinto também esse bálsamo. É o Espírito Santo tocando, né? E trazendo essa satisfação no nosso coração. O Carlos também, ele agradece, né, e pede para a gente continuar orando pelo curso, né? E Elida Ferreira, ela pede oração em favor de Catiça, né, que deu AVC. Então, como eu li aqui ontem, provei para vocês, né, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 18, nós lemos, né, que o Senhor Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele responde e Ele atende. Então, quando nós oramos, os anjos, Ele pega as nossas orações e leva ao trono de Deus, e ali, essas orações, elas são acolhidas. Então, quando o povo de Deus ora, essas orações, elas são acolhidas e elas são atendidas. Então, creia nisso. E vamos continuar nessa busca intensa, orando sem cessar. Não dando lugar, né, para espírito de murmuração, de descontentamento, porque nós temos as bênçãos de Deus à disposição, à nossa disposição. Temos apenas que acessar. E como que nós acessamos? Através do estudo, através da oração, da comunhão, dessa conexão. E haverá uma satisfação tão grande, que não haverá espaço, brechas para o inimigo. E dessa forma também nós não iremos afastar o Espírito, a presença de Deus. Então, que o Senhor Deus nos abençoe e que nesta hora, né, nós sejamos revestidas pelo poder do Espírito Santo. É o meu desejo e a minha oração. Então, feche os seus olhos aí, onde você está. Nós vamos então orar mais uma vez ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Pai, muito obrigado, porque nesse momento o Senhor satisfaz o nosso coração na presença do teu Santo Espírito. Obrigado por nos renovar, obrigado por nos revigorar, e obrigado por nos dar essa consciência de que essa satisfação plena só encontramos em Ti. Muito obrigado. Se houver aqui nesta manhã, Senhor, pessoas que talvez ainda vivem um vazio existencial, talvez vivem ainda, Senhor, em busca de uma satisfação plena, Pai, nesta hora eu oro te suplicando que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer, Pai, a libertação, uma restauração de dentro para fora. Eu oro nesta hora também, ó Deus, em nome de Jesus, por todos os pedidos que têm sido direcionados a nós. Eu coloco diante do Senhor, crendo que o Senhor está atento a cada um.
que nenhum dos clamores, dos pedidos que são feitos aqui serão lançados fora, porque o Senhor diz, Pai, que nenhum daqueles que vai a Ti serão lançados fora. O Senhor está atento e quer acolher a cada um. E o Senhor tem prazer e alegria em cuidar, Senhor, de cada detalhe, de cada necessidade dos Teus filhos. Por isso eu coloco diante do Senhor nesta hora. Entrego também os agradecimentos, o reconhecimento de que é o Senhor, Pai, quem satisfaz, é o Senhor quem faz acontecer, é o Senhor que realiza os desejos do coração daqueles que confiam em Ti. Eu entrego, Senhor, a Ti, a cada família aqui, continuo orando e clamando pela vida da Estela, que o Senhor possa verdadeiramente restaurar a sua saúde física, mental e espiritual. E também, Senhor, a saúde do pai da Shirley e de cada pessoa que está aqui, Senhor, que suplica também para que melhore tanto a saúde física quanto mental e espiritual. Eu oro, meu Deus, também pela restauração, Pai, de lares, de famílias que também, Senhor, pedem oração. Oro, Senhor Deus, para que haja, Senhor Deus, uma restauração completa, que o Senhor seja o centro na vida, Senhor, de cada um, de todos os casais, de todas as famílias, de mães, pais, filhos, que sejam, ó Deus, verdadeiramente alcançado e pressionado pelo Teu Santo Espírito, para que todos possamos entender que a nossa satisfação, a nossa alegria está em Ti. Ó Deus querido, eu nos entrego nesta hora. Te agradeço de todo o meu coração por ter restaurado, Senhor Deus, também a saúde da minha mãe, do meu pai, por eles estarem animados, por eles estarem melhor. Eu louvo o Teu nome por isso, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de cuidar deles nessa semana. As pessoas que têm nos procurado, Senhor, também em busca de cura da depressão, da ansiedade. Senhor, eu nos coloco diante do Senhor e digo, eis-nos aqui, Senhor, que sejamos instrumentos, Senhor, para também curar essas pessoas. Que o Senhor já vai abençoando e vai preparando a cada uma delas, para que elas recebam a Tua cura. Fica conosco nesta hora, ó Espírito Santo, através desse estudo que nós teremos. Mais uma vez eu te peço que o Senhor abençoe o irmão Roberto e abençoe a cada um de nós ao ouvir, que possamos então, Pai, aplicar nas nossas vidas. Essas bênçãos eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, e digo amém e amém. Eu me apego nisso, e você. Então diga amém, e vamos então nos aprofundar nesse estudo nesta hora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesta hora, neste dia. Amém. Amém. Bom dia, pessoal. Uma alegria aqui estar novamente com vocês. Hoje, um dia onde vamos falar sobre as leis civis, algumas cerimônias e também sobre o tabernáculo. Porém, a Gil já fez oração, já estamos no Espírito, o Espírito já está conosco. Porém, antes de a gente começar a falar sobre esse ponto específico, hoje nós vamos só ter a palavra, hoje a Bíblia, no caso. Nós vamos aqui estudar aqui dos capítulos 23 ao 31 do Êxodo. Já estamos aí mais uns 2 dias e acabamos o Êxodo e já iniciaremos os Levíticos no domingo, tá? Então, o ano bíblico está indo muito rápido até, né? O ano já foi, aí o primeiro mês do ano já está acabando, gente. E logo, logo a gente já vai estar em dezembro, com a graça de Deus. Bom, meus queridos, ontem vocês estudaram o capítulo 27 do Patriarcas e Profetas, Israel recebe a lei. Porém, esse capítulo, até a página 218, ele fala sobre a questão dos 10 mandamentos, que é o foco que vocês leram ontem, o Êxodo 19 a 22, que foca nos 10 mandamentos. E eu não sei quem passou ontem, também não tive tempo para assistir, né? Então, levando em consideração a questão dos 10 mandamentos, que é a lei principal, essa lei dos 10 mandamentos, Deus nunca quis que elas estivessem em pedra, tá? Não era o objetivo de Deus.
Ali, se vocês perceberam, no capítulo 19 do Êxodo, Deus ele vai falar a lei. Tá? E no capítulo 20 e 21, deixa isso muito claro a partir do momento que o povo rejeita ouvir a voz de Deus, né? O povo vai até Moisés e diz, né, Moisés, pode ir, pode subir, fala com Deus, fala o que a gente tem que fazer, que tá bom. Senão a gente vai morrer. Eles não estavam preparados, vamos dizer assim, da forma mais ampla do preparo, porque eles se prepararam para ouvir a lei, né? Deus pediu para eles 3 dias, se consagrem, eliminem os pecados do meio de vocês. Então, tudo ali foi feito durante esses 3 dias, mas eles não estavam 100% preparados, porque se eles estivessem, eles ouviriam com alegria a voz de Deus. Porém, eles não estavam. E assim, Deus teve que pôr a lei na pedra, que é o que acontece ali a partir do capítulo 24, ok? E no 31 vai dizer que as escritas na tábua eram obra de Deus, e Deus escreveu nas tábuas, tá? Com o próprio dedo. Então, Deus, ele queria falar sua lei, ele queria manter a padronização, manter o padrão, né? Porque desde Adão, a lei era falada de geração a geração, tá? Depois do êxodo, ela vai ser colocada em pedra. Mas Deus não queria, tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui para vocês, que a lei não era plano A ter uma tábua da lei, tá bom? Era para ser falada a lei e vida que segue. Porém, o povo era duro. E aí teve que ter lei na pedra, e não só isso. Teve também que ter essas leis que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, o parágrafo 218, ali o parágrafo 5º, né, na página 218, diz: a mente do povo, cega e aviltada pela escravidão ao paganismo, não estava preparada para apreciar completamente os princípios do grande alcance dos 10 preceitos de Deus. Para que pudesse os deveres expressos no Decálogo ser entendidos e imposto mais plenamente, deram-se preceitos adicionais, ilustrando os princípios dos 10 mandamentos. E dando-lhes aplicação, estas leis foram chamadas de juízos, portanto porque eram organizadas como sabedoria e equidade infinitas, como porque deveriam os magistrados julgar de acordo com elas. Diferente dos 10 mandamentos, foram transmitidas particularmente a Moisés, que as deveria comunicar ao povo. Então, tem uma diferença muito grande ali, algumas diferenças dos 10 mandamentos para as leis ali dos juízos, que são todo o restante das leis aí. Entra cerimonial, entra estatutos, juízos e assim por diante. Tá? Civis, no caso, e assim por diante. Então, o plano de Deus é: vou continuar os 10 mandamentos. O povo não estava preparado, não compreendeu muito bem os 10 mandamentos. Então, Deus, ele fez as leis civis, cerimoniais, juízos e assim por diante, para que o povo pudesse apalpar o que era guardar aqueles mandamentos. Porque se a gente lê os mandamentos, a gente vai olhar assim e vai falar, não, até parece, não é difícil, né? Não matarás. É só eu não matar ninguém, tá bom. Só que o que Jesus disse? Se eu se irar contra alguém e desejar a morte do meu irmão, eu já matei. Então, é muito além do simples ato. Agora as coisas vão começar. Deus está dizendo que o pensamento já está importando. A mesma coisa com não adulterarás. É só não querer adulterar com mulher nenhuma, é só não deitar com mulher e tá bom. Não, se eu pensar, já adulterei. Então, Deus ele quis mostrar, apalpar com essas leis a partir do capítulo 23 do Êxodo até o capítulo 31. Esses 7 capítulos são capítulos Deus mostrando para o povo, ó, isso aqui é não colocar o nome do Deus em vão. Isso aqui é
E assim por diante. Então, Deus foi colocando os princípios dentro dessa lei. E isso também acontece com os 10 mandamentos. Vou dar um exemplo para vocês. Roberto, não se pode comer carne de porco. Está lá escrito na Bíblia. Porém, qual a lei que fere dos 10 mandamentos? Não tem nenhuma lei nos 10 mandamentos falando para eu não comer nada. Isso, aparentemente, escrito ali nos 10 mandamentos. Não tem nada falando, não coma carne de porco. Não coma isso, não coma aquilo. Porém, se vocês leram ontem, eu vou dar só esse exemplo para a gente não voltar, porque eu não sei como que foi ontem, tá? Mas se vocês forem aí no parágrafo 3 da página 217, diz ali: todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio, vingança ou condescendência de qualquer paixão que leve a atos ofensivos a outro, ou nos façam mesmo desejar-lhe mal, uma negligência egoísta de cuidar dos necessitados e sofredores, toda condescendência própria e desnecessária privação, ou até mesmo o trabalho excessivo com tendência de prejudicar a saúde, todas essas coisas são, em maior ou menor grau, violação do 6º mandamento. Ou seja, se eu como carne de porco, eu estou prejudicando minha saúde e estou quebrando o 6º mandamento. Então, estou dando um exemplo para vocês aqui, que os 10 mandamentos é muito além do que simplesmente aqueles 10 mandamentos escritos no Êxodo 20 no caso, desculpa. Então, meus queridos, a gente precisa pegar esses princípios e verificar se eles estão ali, de alguma forma, quebrando o mandamento. Ok? Então, esse aqui eu dei um exemplo aqui para vocês entenderem. Uma outra coisa que é dita nesse capítulo 27, que é muito importante, é sobre a cobiça. Por quê? Nós nunca quebramos um mandamento sozinho. Sempre quando quebramos mandamentos, quebramos 2. E o 10º, ele é sempre o primeiro a ser quebrado. Então, aqui diz, ó, deixa eu ver se... O 10º mandamento fere a própria raiz de todos os pecados, proibindo o desejo egoísta do qual nasce o ato pecaminoso. Por quê? Se você faz algo no sábado que não deveria ser feito, você está quebrando o 4º, mas primeiro você quebrou o 10º. Por quê? Porque o sábado não é seu. Você está cobiçando algo que não é seu. Aquele dia é de Deus. Se você diz o nome de Deus em vão, você está quebrando o 3º, porém você cobiçou o nome de Deus naquele momento, porque o nome de Deus é sagrado, é santo. Então você sempre quebra o 10º mandamento junto com mais um mandamento. Ok? Então, se você matou alguém, o que aconteceu? Você cobiçou alguma coisa daquela pessoa. Você tirou a vida dela que não é sua. Estão entendendo? Então, todos os mandamentos. Isso acontece com adultério, isso acontece quando você não honra seu pai e sua mãe, porque é uma ordem direta de Deus de fazê-lo. Então, você está sempre, todo mandamento quebrado quebra o 11º. Então, você nunca peca quebrando um só mandamento. É sempre de 2 para baixo. Então, a gente sabe que para cometer pecado, 1 João 3,4, a única forma é quebrando o mandamento. Então, de alguma forma, o pecado que você cometeu, ele está quebrando o mandamento. A gente precisa só cavar e entender os princípios do mandamento para entender o que Deus quer de nós. Tá bem? Isso aqui é uma introdução para o que a gente vai agora entrar, só para que vocês entendam que Deus ele tinha planos. No caso A, era só dizer a lei para o povo. Povo duro, povo sem preparo, povo brincando ali com Deus. Não deu só para ficar na fala. Deus teve que colocar na pedra. E não só isso. Teve que dar leis adicionais para ver se o povo entendia o que ele queria dizer.
Tá bem? Então vamos lá. Capítulo 23. Então, meus queridos, a partir da página 219 desse capítulo 27, que foi estudado ontem, o contexto dele completo está nos capítulos 23 a 31. Tá bem? Então, tudo que vocês leram até a página 218 está falando de 10 mandamentos. Êxodo 20 até o 21. Da página 219 em diante, vai falar das leis cerimoniais, juízes, juízos, né, que foi a lei que a gente acabou de ler, e por aí por diante, tá bom? Então vamos se atentar aí a partir a partir do parágrafo 19, tá? A primeira lei aí, lá no Êxodo 22, que foi lida ontem também, é a lei sobre os servos, tá? Então, entra a lei sobre os servos. Então, vem a lei sobre os servos, depois vai ter lei sobre os juízes, tá? Que é o capítulo 23, que é o que nós vamos adentrar hoje. Tá bem? Deixa eu ver se tem algum ponto aqui. 22, aqui, 23. Página 220, segundo parágrafo diz: Foi-lhes então dada esta mensagem da parte de Jeová: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde no caminho, e te leves ao lugar em que eu tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Quem é esse anjo? Durante todas as vagueações de Israel, Cristo na coluna de nuvem e fogo foi o seu dirigente. Ao mesmo tempo em que havia tipos de apontavam para um Salvador vindouro, havia também um Salvador presente, que dava ordens a Moisés para o povo e que diante dele fora posto como único conduto de bênção. Então, no capítulo 23, se vocês pegarem a Bíblia de vocês, no capítulo 23, Deus vai falar sobre a lei de justiça e misericórdia, porque muitas pessoas acham que Deus era um Deus só justo aqui, que não tinha misericórdia. Porém, o porquê que a lei é tão dura? Por que tem muitos nãos? Por que Deus colocou aqui, ó, dente por dente, olho por olho, pé por pé, mão por mão? Por quê? Porque o povo de Israel estava no Egito. E lá no Egito, eles só aprendiam na base da pancada. Então, eles apanhavam o dia todinho, praticamente, naquele Egito. Então, eles só entendiam as coisas na dureza. Então, Deus ele foi duro porque era a forma que esse povo entendia. Se vocês forem pesquisar, se vocês olharem a toda a palavra de Deus, como a gente vai fazer durante esse ano, vocês vão ver que várias vezes a lei de Deus foi dita na Bíblia. E todas as vezes de uma forma diferente. A lei é a mesma, porém a forma de falar ela é diferente porque o povo mudou a sua dureza, ok? Então, por exemplo, Jesus, quando ele vai falar com as pessoas, ele já fala a lei de uma forma mais amorosa. Novo mandamento vos dou. Não é novo, o mandamento é o mesmo, porém a forma de falar aqui é nova. Amor para com Deus e amor para com o próximo. Ele resumiu, porque o que estava faltando na época de Jesus? Amor. O povo não amava. E ele estava querendo ensinar o amor. Então Deus falou a lei com foco em amor. Isaías falou a lei para o povo. Na época de Isaías foi duro tanto quanto foi em Êxodo. Por quê? Porque o povo estava de brincadeira. Josias leu a lei. Já foi mais brando ali para com o povo. Porém, depois que leu a lei, Josias tirou todos os altares de ídolos do meio de Israel, do meio ali de Judá. Então, meus queridos, a lei é a mesma, mas a dureza a dureza do ser humano vai fazer ela
parecer um pouco mais tranquila ou vai ser dura. Aí vai depender de mim e de você, tá bem? Então, Jesus ele falou a lei de forma dura, como também Jesus falou a lei de forma branda. Forma dura, Mateus 5, a partir do verso 17. Ele diz, eu não vim para abolir, vim para cumprir. E depois ele começa a aumentar a lei, no sentido, não aumentar, né? Mostrar para eles o que tinha muito mais do que eles simplesmente estavam lendo na letra. Aí ele começa a dizer, tu se irou contra o seu irmão, cometeu o pecado do sexto mandamento. Pensou em pegar uma mulher que não é sua, tá ali. Já pecou o sétimo mandamento. Então Jesus ele excedeu a lei dos fariseus. Entendeu? O fariseu tinha ali a lei no pé da letra. Porém, lá no capítulo 23, verso 2 de Mateus, diz que eles falavam que guardavam, mas não guardavam lei nenhuma. Então eles eram hipócritas e Jesus falou isso na cara deles várias vezes. Então, quando Jesus se referia, por exemplo, aos fariseus, a lei era dura. Quando Jesus falava com os judeus que estavam abertos, a lei era branda. Vocês estão entendendo? Então, eu só estou mostrando para vocês que a lei é a mesma. Porém, a forma de dizer ela vai depender do coração de quem está recebendo. Ok? Então, aqui no capítulo 23, logo nos primeiros parágrafos, está dizendo sobre justiça e misericórdia. Quando Deus está falando aqui, a gente vai ler bastante ainda, até Números e Deuteronômios. Várias vezes Deus quer ensinar o povo. Ele é duro, mas ele não quer que o povo seja. Por quê? Olha que coisa interessante. Deus diz, ó, dente por dente, olho por olho. Porém, se vocês forem dente por dente, olho por olho, eu também vou ser dente por dente, olho por olho com vocês. Então Deus diz o quê? Se vocês não perdoarem os seus irmãos, nem me venham pedir perdão, porque eu também não vou te perdoar. Deus está ensinando o quê? Que eles tinham que ser misericordiosos. Porém, eles não iam entender. Então Deus fala na dureza, mas mostra depois que se eles seguirem essas durezas, Deus também será duro com quem seguir a dureza com seu irmão. Lembra lá da parábola do rapaz que ele foi perdoado a dívida? E aí ele sai e cobra uma outra pessoa que estava devendo ele? E aí o que o rei chama? O rei chama ele de volta e prende ele e a família. E fala, agora você só vai sair daqui quando me pagar tudo, porque eu fui misericordioso contigo, mas você não foi com o seu irmão. É exatamente assim que funciona. Então Deus nunca foi rigoroso. Ele foi com rigor porque o povo estava precisando do rigor. Porém, Deus sempre mostrava a misericórdia. Sempre. Então Deus ele não falava assim, pode matar. Pode ali, ó. Na lei tá. Se você matou o seu irmão, se alguém matou o seu irmão, o parente pode te matar. Porém, se isso ocorrer, não me venha pedir perdão depois. Deus estava ensinando o quê? A ele ser misericordioso. Aí vai da pessoa. Ela podia ser misericordiosa ou ela podia matar. Não estaria pecando porque a lei a garante esse ponto. Porém, quando ele cometesse um ato de pecado, Deus também iria fazer da mesma forma que ele fez com o irmão. Estão entendendo? Então Deus ele sempre deu todas as misericórdias possíveis e estava mostrando misericórdia mesmo quando estava sendo duro com o povo. Tá bem? Depois vai falar sobre a lei do sábado e eu achei bem interessante porque o sábado aparece, ó, eu anotei aqui, o sábado vai aparecer no capítulo 23. O sábado vai aparecer no capítulo 31. Tá? Então, o sábado vai aparecer no capítulo 31. Sábado vai aparecer no capítulo 23. Sábado apareceu no capítulo 20. O sábado apareceu no capítulo 24. Tá? Então, várias vezes. Eu acho muito interessante o sábado aparecer tanto e ser o mais negligenciado. Deus ele colocou o sábado em muitos atos. Muitas coisas. Porque ele já sabia que ia ser a pedra de toque. Tá? Ia ser um problema para toda a humanidade. Depois disso, vem as 3 festas anuais. Vocês sabem, todo judeu precisavam ir 3 vezes no templo por ano. E era nessas 3 festas.
festa dos pães asmos, festa das colheitas, festa das primícias, tá bom? Essas 3 festas era inegociável, tá bom? Então o pessoal precisava, mesmo morando longe, o pessoal precisava ir até o templo, no mínimo 3 vezes por ano, nessas 3 festas, tá bem? Um outro ponto aqui que é falado é sobre o capítulo 24. Aí no capítulo 23, continuando, é aquela parte do anjo lá, tá? No 24, nós vamos ter uma confirmação do pacto. Lembra que o povo falou, Moisés, tudo que Deus falar para ti, nós cumpriremos. E eles falaram isso antes de saber mandamento, depois que soube mandamento, ok? Então eles carimbaram o conserto. Aí eles reafirmam isso no capítulo 24. Deus chama Moisés e explica, vai ser assim, assim, assado. Vai lá para o povo e vê se está tudo certo. Está tudo certo? Então está tudo fechado. Então agora nós estamos confirmados, tá bem? É como se tivesse ido no cartório e pum, pum, pronto. Agora está feito o pacto, ok? Então, é confirmado o pacto. Nessa confirmação, depois da confirmação, Moisés vai subir ao monte. Só que Moisés não sobe sozinho. Moisés sobe com 74 pessoas. E aí ele vai ver uma visão de Deus no trono. Tá bem? Isso está a partir do verso 9. E depois disso, 6 dias, Moisés, depois que ele subiu com 74 até uma parte do monte. Dessa parte, sobe Moisés e Josué. Tá bom? Chegando ali próximo do topo, Josué e Moisés começam a se preparar. 6 dias se preparando. No 7º dia, Deus chama Moisés para dentro da nuvem. No topo do topo. Ok? Josué fica ali fora da nuvem. E Moisés fica na nuvem com Cristo, no caso, né? Com Miguel ali, que ele está dentro da nuvem para escrever lei, falar sobre essas leis, tudo que vocês vão ver a partir do capítulo 25, tá bem? E aí, Deus não só transmite ali para Moisés a lei cerimonial, juízos, civis e todas as leis que não fossem as dos 10 mandamentos, ele também pede no capítulo 25, Êxodo 25, verso 8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, Deus agora vai mostrar para Moisés o que ele quer que seja realizado no santuário. Então, primeiro Deus já fala para Moisés, vai pedir para o povo para eles trazerem materiais para o meu templo. Depois, ele vai especificar os móveis. A arca do testemunho, no caso a arca da aliança. Depois a mesa dos pães. Depois o candelabro, tá? O propiciatório com os querubins, tá bem? E ali no finalzinho do capítulo 25 é dito que... Cadê o 25? E observa para que faças conforme o seu modelo que te mostrei no monte, tá bom? Então Deus, ele estava mostrando algo para Moisés e ele deu uma planta para Moisés seguir essa planta à risca. No capítulo 26 vai falar sobre as cortinas, né, do tabernáculo, a coberta de pele, as tábuas que eram colocadas no santuário. Eu vou postar no meu canal, eu vou postar lá no grupo, o santuário que a gente tem aqui, que eu faço santuários, né? Eu faço santuários de MDF, de 3D, né? Nós temos santuários aí mini santuários aí. Nós temos santuários a partir de R$500 até 2.000 e pouco, dependendo do que a pessoa queira, tá bom? Tem santuário de acrílico, santuário de MDF, santuário com um monte de coisas bem interessantes. Aí eu vou mandar uma foto para vocês do nosso último santuário, que ele até vai com chama, né? Tem um foguinho, tem uma fumaça que sai, tem uma fumaça do incenso. Vou mostrar para vocês, porque as colunas eram colocadas de ouro, né? Numas vergas de prata para deixar elas fixas. Aí tinha uma cobertura. Então foi tudo aqui falando. A nossa base foi Êxodo, obviamente.
muitos materiais da irmã White para a gente saber cada detalhe também. Também temos ali vários detalhes em Levíticos, e a gente foi pegando detalhe por detalhe para construir esse santuário. Inclusive, nós recebemos um bom elogio do Rodrigo Silva, que estava melhor do que o que ele trouxe de Israel. Né? Isso porque quando ele pegou, ainda era um santuário, ainda nossa terceira réplica, né? Depois, agora a gente já aperfeiçoou. Então eu vou mandar uma foto para vocês terem uma noção, obviamente, que não chega perto, porém vocês vão ver que é muito belo, tá bem? No capítulo 27, vai falar muito sobre a questão do altar do holocausto, o átrio e o azeite para o candelabro, tá bem? Eu não vou me atentar a cada detalhe, mas é só para a gente entender. No capítulo 28, entra o sacerdócio de Arão. Então, a partir do capítulo 28, Deus escolhe Arão e sua linhagem, os seus filhos, para serem os sacerdotes. Então, é ali também dito a Moisés, ó, seu irmão vai ser o sacerdote, tá bom? E ele vai vestir tais vestes. E aí foi descrevendo as vestes. E aí tinha duas pedrinhas, né, que é o Tumim e o Urim. O Urim é luz e o Tumim é perfeição, o significado, tá? E essas pedras são as pedras que brilhavam para Deus falar com o sumo sacerdote, no caso Arão, tá bom? Ou qualquer outro sumo que fosse depois dele, tá bem? O Êxodo 29 é o êxodo dos sacrifícios para a consagração. Por quê? Quando Arão foi colocado como sumo sacerdote e seus filhos, Arão teve que ser consagrado e os seus filhos também. Consagrado é separado. É alguém que agora vai ser guiado totalmente por Deus. Acabou a vida dessas pessoas para elas mesmas, tá bem? Então, era um momento muito solene e não um momento tão simples, porque eles tinham que se consagrar e se preparar para a consagração por 8 dias, tá bom? Só no 8º dia que ele começava a ministrar. 7 dias ele ficava se consagrando totalmente, tá bem? Em oração, ali, então era algo muito solene, tá? Depois disso, vem as ofertas diárias, né? É dito ali sobre as ofertas queimadas, que deveriam ser toda manhã e tarde feitas pelo povo, tá? No capítulo 30, vai falar sobre o altar de incenso, vai falar sobre o pagamento de resgate, a bacia de bronze, que é a pia, e vai falar sobre o óleo da unção e o incensário, né? No caso ali, o incenso sagrado. E no capítulo 31, vai falar sobre quem trabalhou no santuário, que foi o Bezalel, tá bem? Aqui diz que o enchi com o Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, de conhecimento de toda forma de mão de obra, para elaborar obras habilidosas, para trabalhar com ouro, prata, bronze, em lavrar pedras, para engastá-las, esculpir a madeira, trabalhar em todo tipo de mão de obra. E eis que tenho colocado também a Oliabe, né? E no coração, todos que são sábios de coração, coloquei sabedoria, para que possam fazer tudo como te ordenei, tá? Então, foi Bezalel e Liabe. Aoliabe, na verdade. Aoliabe e Bezalel foram os 2 artesãos que Deus deu o Espírito Santo para eles num nível muito mais alto, para que eles pudessem concluir o santuário. Tá bem? Então, Deus é um Deus incrivelmente maravilhoso. E, por fim, no capítulo 31, se encerra novamente o sábado sendo pontuado. E depois de falar do sábado, o capítulo 31, verso 16, diz que as tábuas da lei eram obra de Deus e a escrita nas tábuas eram obra de Deus. Tá bem? Então, se pontua o sábado e se mostra que Deus é quem escreveu, tá? Então, ele podia pontuar qualquer mandamento, mas não, ele pontuou o sábado. Por quê? Vocês leram ontem, acredito eu, que a pessoa que fez com você deve ter te passado a informação, que o sábado é o único mandamento onde tem a primacia de Deus, né? Onde mostra
Deus como todo-poderoso, Deus do universo e Criador. É por isso que Satanás ataca esse mandamento, porque ele quer ser Deus. E o único mandamento que mostra quem realmente Deus é o quarto mandamento, tá bem? Então é por isso que ele está atacando esse mandamento, porque ele colocando esse mandamento no domingo, é ele que vai ser o Deus de quem guarda o domingo, tá bem? O Deus do sábado é Deus, ok? E Satanás, ele é o contraponto. Ele quer um outro dia para desvincular de Deus. E aí ele ser o Deus, ok? Então, é por esse motivo que o sábado é tão atacado, tá bom, meus queridos? Por esse motivo de que Satanás quer ser Deus e o único mandamento que mostra quem realmente Deus é o quarto mandamento, ok? Isso também está no capítulo. Então, voltando aqui ao capítulo, agora que a gente já viu, deu uma passada limpo, vamos ver se tem alguns pontos aqui. Ó, ao descer do monte, Moisés veio e contou ao povo todas as palavras e estatutos do Senhor. Então o povo respondeu com voz: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Isso está lá em Êxodo 24. Então eles assumem o compromisso com Deus. Tá? Seguiu-se então a ratificação do concerto. Foi construído um altar no pé da montanha e ao lado dele ergueram-se 12 colunas representando as 12 tribos. Em testemunho de sua aceitação do concerto, foram então apresentados sacrifícios pelos moços escolhidos para tal ato. Tá? Então eles começaram a fazer os sacrifícios e aí o concerto foi ratificado. Foi como se passasse ali no cartório. Depois disso, aqui é dito lá no parágrafo 6 da página 220, que Deus escolhe a família de Arão. Tá? Então, isso é importante porque nós vamos falar logo mais em breve, né? Vamos chegar lá já já, sobre Nadab e Abiú. E muitas pessoas têm assim, nossa, mas por que Deus não foi misericordioso com Nadab e Abiú? Por quê? É só vocês lerem o capítulo 24. Nadab e Abiú estavam junto com Moisés, Arão e 70 anciãos, vendo a glória de Deus através de uma visão. Então eles não eram leigos em absolutamente nada. Tá ok? Então eles tinham ali, olha lá, estava ali, ó, eles viram as coisas acontecer. Deus mostrou para eles. Então eles não estavam leigos não, tá? Eles foram mortos porque eles zombaram de Deus. Mesmo vendo toda a glória de Deus, eles ainda assim zombaram dele, tá? Depois disso vai ter ali Josué como servidor ali de Moisés, e aí Deus deixa Ur e Arão cuidando do povo. E a gente vai chegar lá para ver que a coisa estava feia. No 7º dia, que era um sábado, Moisés é chamado para dentro da nuvem. Então aqui está dizendo tudo nesse capítulo. O capítulo. Aí depois que Moisés entra na nuvem, Deus vai fazer o quê? Começar a dar as orientações do santuário a partir do capítulo 25. Aí vem o Êxodo 29. Dali em diante o povo seria honrado com a presença permanente do rei. Foi a segurança dada a Moisés, como símbolo da autoridade de Deus e incorporação da sua vontade. Foi entregue a Moisés uma cópia do decálogo, gravada pelo dedo do próprio Deus em 2 tábuas de pedra, para que de maneira sagrada fosse encerrada no santuário. Depois de feito, deveria ser o centro visível do culto da nação. Então, depois que Deus viu que de fato o povo era tão duro que eles teriam que ter uma pedra, essa pedra entraria na Arca da Aliança, ok? Para ser honrada, né? Era como se fosse a assinatura final do santuário de Deus, tá bem? E o último parágrafo diz que deu uma raça de escravos, os israelitas haviam sido exaltados acima de todos os povos, para serem tesouro peculiar do Rei dos Reis. Deus separa do mundo a fim de que lhes pudessem confiar um sagrado depósito. Deles fizera guardas de sua lei, e propunha-se por meios deles conservar entre os homens o seu conhecimento. Assim a luz do céu resplandeceria a um mundo rodeado de trevas, e ouvir-se-ia uma voz apelando para todos os povos para voltarem da sua idolatria, a fim de servirem um Deus vivo. Aqui vem um ponto-chave, que é que nós vamos finalizar com ele. Se os israelitas fossem fiéis ao seu encargo, tornar-se-iam poder no mundo.
Deus seria a sua defesa e ele os elevaria acima de todas as outras nações. Sua luz e verdade seriam reveladas por meio deles e achar-se-iam sobre o seu governo sábio e santo, como um exemplo da superioridade de seu culto sobre toda forma de idolatria. Então, meus queridos, se o povo de Israel fosse fiéis aos encargos, ou seja, se eles guardassem a lei, se eles ficassem próximo de Deus, eles seriam um povo exaltado. E é exatamente o que Deus quer de mim e de você. Porque lá em Apocalipse 14, verso 12, diz que o remanescente é aquele que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Que é, o testemunho de Jesus não é Ellen White aí, tá, meus queridos? É a palavra de Deus por completa. É a Bíblia e, obviamente, o Espírito de profecia. Pois depois vocês vão ver que o testemunho é o Espírito de profecia lá em Apocalipse 19, verso 10. Porém, o Espírito de profecia é toda a Bíblia. A Bíblia é Espírito de profecia, tá? Então, quando João refere-se ao Espírito de profecia no capítulo 19, verso 10, ele está pensando em Bíblia, ele não está pensando em Ellen White. Ele nem sabe se Ellen White vai nascer ou não, tá? Então, a Bíblia é Espírito de profecia. E Deus continuou ali o Espírito de profecia através da profeta para os seus dias, que é o que nós estamos fazendo aqui, estudando esses capítulos, ok? Então, basicamente, era isso que nós tínhamos para hoje, para nós entendermos que Deus é um Deus que ele sabe o que vai acontecer, então ele tem plano para tudo. Então, o plano A de Deus era não precisar de outras leis. Porém, o povo duro de coração precisou de que Deus desenhasse, tá? As leis cerimoniais, as leis civis, todas essas leis são desenhos de Deus para cumprir melhor os 10 mandamentos, porque o foco principal é sempre os 10 mandamentos. Porque só cometemos pecado se transgredimos os mandamentos. Então a gente precisa entender os mandamentos de forma sólida para que a gente possa estar verificando se nós estamos errados ou não. Porque a lei, meus queridos, só serve para uma coisa: mostrar pecado. Tá bem? Então, a lei serve para mostrar pecado. Só que se a gente não entende a lei da forma correta, a gente nunca vai achar que está cometendo erros. E não achando que está cometendo erros, a gente vai ficar ali sempre na linha tênue de estar salvo ou não. Então é por isso que é muito bom a gente entender exatamente o que Deus deseja de cada um de nós. E o povo era tão duro que amanhã vocês vão estudar sobre a idolatria no Sinai. Eles acabaram de receber a lei, eles acabaram de ouvir a voz de Deus. E o que eles fizeram logo depois? Idolatria. Então o povo era duro mesmo. Só que nós também somos muito duros. Então precisamos estar entendendo como o povo de Israel foi guiado para que a gente copie as coisas boas de Israel e não copie as coisas ruins. Amém? Bom, meus queridos, era isso que nós tínhamos para hoje. Agradeço aqui a todos vocês que estiveram aqui conosco nesta manhã. E eu vou fazer uma oração aqui para que a gente possa finalizar, para que a gente possa ir para os nossos afazeres. Tá bem? Grandioso eterno Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui agradecidos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos proporciona, por mais um estudo da palavra que o Senhor nos traz. Vimos aqui vários capítulos da Bíblia, com vários focos aqui muito importantes para a nossa vida. Vimos também que o Senhor queria simplesmente falar a sua lei. Infelizmente, o povo duro, como nós somos, né? Não só Israel, nós temos que se colocar. Talvez, se a gente estivesse lá, faríamos a mesma coisa que Israel. Então, muito provavelmente faríamos. Então, meu querido Deus, nós sabemos que a dureza do nosso coração fez com que essa lei estivesse na pedra. Porém, o Senhor, lá em Ezequiel 33, quer colocar um coração de carne em nós. Então, que nós possamos fugir da letra da lei e sim colocar a lei em nosso coração através do seu Espírito, Pai. Coloque em nós a sua lei para que possamos guardá-la, pois sabemos que somos trapo de imundícia. Nós não conseguimos fazer as coisas conforme desejamos, porque nossa natureza é inclinada. Porém, com a tua força, guiado em ti, todas as coisas são possíveis. É isso que a tua palavra diz em Mateus 19, verso 26. Pai querido, fique com cada uma das pessoas que estão aqui, que elas possam estar indo para os seus afazeres, pensando nos mandamentos, pensando em Senhor, eu vou ficar tão ligado a ti,
para que eu não peque contra o Senhor. Assim como Davi diz que ele medita na lei de dia e de noite para não pecar contra ti, Pai. Que nós possamos seguir o mesmo exemplo para a honra e glória do seu nome. Fique conosco, nos proteja, nos guarde, que todos os nossos afazeres sejam realizados. Aqui em Bueno está chovendo, porém, em outros lugares está sol, que nós possamos ser gratos em tudo ao Senhor. Que Deus os abençoe, é o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, um abraço para todos vocês e nos vemos novamente, se tudo der certo, no sábado, que eu vou estar aqui com vocês novamente, tá bom? Amém. Amém. Um abraço, meus queridos, até mais.